Sabe uma coisa curiosa sobre a era digital? Qual? A gente costuma pensar que o grande desafio, o grande custo, é o poder de processamento, sabe? Deixar tudo mais rápido. Sim, é a primeira coisa que vem à cabeça, pois é. Mas os materiais que a gente analisou hoje sugerem que o verdadeiro gargalo, o custo invisível que não para de crescer, é outro: a memória. É a memória. A gente está gerando uma avalanche de dados, guardando tudo como se fosse para sempre. Só que em mídias que, com sorte, duram o quê? Uma década? Exatamente. E isso cria o que a fonte descreve como um ciclo de esteira rolante. Uma esteira rolante? Como assim? Pensa num data center. Um disco rígido lá falha, em média, depois de uns 3, talvez 5 anos. Uma fita magnética se degrada com o tempo. Ah, entendi. Então, tudo precisa ser copiado de novo e de novo e de novo, para uma mídia nova. É um trabalho sem fim que consome uma quantidade absurda de energia e dinheiro só para manter o passado vivo, sem adicionar nada de novo. É como tentar encher uma piscina que tem um ralo gigante aberto, né? Perfeito. A analogia é essa. E é justamente para tentar fechar esse ralo que surge a proposta que a gente vai analisar hoje, que parece coisa de ficção científica: armazenar dados em placas de vidro. Isso. A nossa missão aqui é mergulhar nessa aposta que está sendo feita tanto por uma gigante como a Microsoft, quanto por uma startup britânica. E para a gente entender essa aposta, a fonte traz um conceito-chave, né? Os tais dados frios. Exato. É por aí que a gente tem que começar. Beleza, então vamos lá. O que são exatamente esses dados frios? Pensa em tudo que a gente precisa guardar, mas que quase nunca acessa. A fonte estima que isso é tipo entre 60% e 80% de todos os dados do mundo. Nossa, é muita coisa. Muita. São registros legais, prontuários médicos antigos, contratos que já acabaram, dados brutos de pesquisa, acervos de bibliotecas, backups. É uma montanha de informação. Que precisa existir por lei ou por valor histórico, mas que fica lá, parada. Isso, fica lá parada, mas ocupando o espaço e gastando energia. Entendi. Não é o e-mail que eu abri hoje, mas talvez a escritura da minha casa, que eu só vou olhar de novo se for vender o imóvel daqui a 30 anos. Exatamente essa a ideia. O problema é que, para garantir que essa escritura digital ainda exista em 30 anos, as empresas precisam copiar ela por um HD novo a cada 5 anos. Quem já perdeu um HD com fotos antigas sabe a dor que é isso. Pois é, agora imagina essa dor na escala de uma nação inteira perdendo os registros. O problema é grave. Os data centers crescem não só para guardar o que é novo, mas para sustentar cópias do passado. E aí que entra a proposta radical do vidro. É aí que entra o vidro. Mas, assim, por que vidro? A primeira coisa que eu penso é fragilidade. A gente vive com medo de o celular cair e quebrar a tela. Como é que algo tão frágil pode ser a solução? Pois é, essa é a intuição, né? Mas o segredo está no tipo de vidro e principalmente no jeito como a informação é gravada. Ah, não é qualquer vidro. Não, de jeito nenhum. A fonte fala especificamente do vidro de sílica fundida, que é quartzo puríssimo. É um material extremamente estável. Mas o pulo do gato não é nem o material em si, é a mudança de paradigma. Que mudança é essa? Olha, toda a nossa tecnologia de armazenamento hoje se baseia em íons, em estados físicos que são instáveis. O magnetismo enfraquece. Um SSD usa cargas elétricas, mas essas cargas vazam, escapam, com o tempo. Entendi. O vidro propõe algo diferente. Não guardar a informação na superfície, como num CD, mas escrever a informação dentro da estrutura física do material. Peraí, escrever dentro do vidro? Como isso é possível? Com lasers. Lasers de altíssima precisão, os chamados lasers de femtosegundo. Eles emitem pulsos ultra rápidos, eles focam a luz num ponto minúsculo, no interior da placa de vidro. A energia é tão concentrada que altera permanentemente a estrutura do vidro só naquele pontinho. Caramba! A informação deixa de ser um estado magnético que pode se perder e vira uma cicatriz física, uma mudança permanente na estrutura atômica. Se o vidro não for destruído, a informação está lá, para sempre. Nossa, que loucura! Então o dado vira parte do próprio objeto
Isso me lembra as tábuas de argila da Suméria, os hieróglifos no Egito. Exatamente. A analogia é perfeita. É uma versão nanotecnológica da escrita em pedra. E o mais fascinante é como eles conseguem colocar tanta informação em tão pouco espaço. A fonte explica que cada ponto desses gravado pelo laser é um voxel. Voxel, tipo um pixel só que em 3D. Isso. Um pixel tem X e Y, né? Numa tela. O voxel tem X, Y e a profundidade, o Z, dentro do vidro. Ok, até aí tudo bem. Mas a genialidade, e é por isso que chamam de memória de cristal 5D, é que eles não usam só a posição. Cada voxel carrega mais duas variáveis: a orientação da nanoestrutura que foi criada e a intensidade da refração óptica dela. Ok, agora complicou um pouco. 5 dimensões. Calma. Vou usar uma analogia que a fonte sugeriu que é ótima. Pensa num livro. A gente armazena informação em 2D, certo? Posição da letra na linha e posição da linha na página. Certo. Agora imagina que você pudesse escrever cada letra em uma profundidade diferente dentro do papel. Essa seria a terceira dimensão, o nosso Z. Tá, faz sentido. E imagina que cada letra pudesse ser escrita com uma inclinação diferente e numa cor diferente. De repente, no mesmo espacinho de uma página, você guardaria vários livros. É essa a lógica das 5 dimensões. Elas multiplicam o espaço de forma exponencial. Ah, agora sim. Entendi. Então, na prática, quanto cabe numa placa dessas? A fonte fala que uma única placa de sílica, do tamanho de um porta-copos, pode guardar centenas de terabytes. Centenas de terabytes? Isso é o equivalente a uma pilha de HDs externos? Exato. E uma vez gravado, o dado é absurdamente resistente. Testes mostraram que as placas sobrevivem a 1000 graus Celsius, a água fervente, radiação, coisas que destruiriam qualquer mídia que a gente usa hoje. Peraí, mas se a informação está dentro do vidro, como um arranhão na superfície não afeta a leitura? O leitor óptico não se confunde? Ótima pergunta. E a resposta é que não afeta, porque a leitura também é feita com luz, de um jeito diferente. Como? O microscópio óptico, junto com um polarizador, ilumina a placa. Um sensor detecta como cada voxel minúsculo altera a luz que passa por ele. Como os dados estão em várias camadas, um arranhão na superfície seria tipo uma poeira na janela para quem está olhando a paisagem lá fora. É só um ruído, mas a informação principal, que está espalhada lá dentro, continua intacta. Isso. O sistema consegue ler por baixo do arranhão, digamos assim. Ok, isso tudo parece incrível, quase mágico, mas tem que ter uma pegadinha, certo? Se isso é tão bom, por que a gente não está usando nos nossos celulares? Imagino que a velocidade não seja o forte. Exato. Você matou a charada. A tecnologia é lenta. Muito lenta para escrever e ler se a gente comparar com o SSD. Mas isso não é um defeito. É uma escolha de projeto. Ela não foi feita para competir com o disco do seu notebook. Ela foi criada para o nicho dos dados frios. A tecnologia do escreva uma vez e leia raramente. Isso é o cofre digital definitivo. Entendi. Não é para o dia a dia, é para a posteridade. E é nesse ponto que a análise fica ainda mais interessante, porque a fonte mostra duas estratégias bem diferentes surgindo para levar isso para o mercado, né? Pois é, de um lado uma startup, do outro a Microsoft. E as abordagens são o dia e a noite. Como assim? A startup britânica, que é um spin-off da universidade onde a tecnologia nasceu, tem uma proposta direta. Eles querem vender o papel e a caneta, ou seja, as placas de vidro e o equipamento para gravar e ler. Exatamente. A ideia deles é: compre nosso sistema, grave os seus arquivos mais importantes uma vez e nunca mais se preocupe. Eles prometem projetos piloto em data centers em até 2 anos, mas o custo inicial é alto, dezenas de milhares de dólares. É uma abordagem de produto bem clássica. Já o Microsoft, imagino, está pensando de um jeito completamente diferente. Totalmente. A Microsoft não parece interessada em vender discos de vidro para os consumidores. O projeto deles, o Project Silica, quer integrar essa tecnologia na nuvem deles, o Azure. Ah, como um serviço. Isso, a ideia é criar um sistema todo automatizado.
Imagina bibliotecas gigantes operadas por robôs que pegam uma placa de vidro numa prateleira, levam para um leitor a laser quando um dado é pedido e depois devolvem. E a placa fica lá, guardada sem consumir um único watt de energia. Exatamente. Quer dizer que, para o cliente final da nuvem da Microsoft, na prática nada mudaria. O arquivo simplesmente estaria lá, acessível como qualquer outro. Exato. Toda a complexidade dos robôs e dos leitores ficaria escondida nos bastidores do data center. A Microsoft absorveria o custo, oferecendo isso como uma camada de arquivamento de ultra longo prazo. Mas essa abordagem da Microsoft não parece muito mais complexa, mais arriscada? É bem mais complexa. Eles estão construindo um ecossistema inteiro, com robôs, software, para uma tecnologia que ainda está engatinhando, enquanto a startup só precisa vender a caneta e o papel. Essa é a grande questão estratégica. A abordagem da startup é mais rápida. O risco deles é o mercado não adotar. Já a Microsoft está jogando um jogo muito mais longo. Eles podem se dar ao luxo de pesquisar por anos. Porque o prêmio para eles é gigantesco, né? Gigantesco. Se eles conseguirem reduzir o custo do armazenamento de dados frios, que é uma despesa enorme para eles, a economia em escala global será de bilhões de dólares. É o clássico plataforma versus produto. Faz todo sentido. E para quais aplicações eles estão pensando? Além de arquivos de governo, que tipo de informação seria candidata para essa memória de pedra digital? Olha, a fonte lista vários exemplos. Pensa no CERN, o acelerador de partículas. Eles geram petabytes de dados brutos que precisam ser guardados para sempre. Para que futuros cientistas possam reanalisar, claro. Isso. Ou o cofre de sementes do fim do mundo, que poderia guardar o genoma de todas as sementes em vidro. Acervos culturais. A Warner Bros., por exemplo, já guardou uma cópia do filme Superman de 1978 numa placa de sílica. Uau! Então, o que tudo isso significa? Se essa tecnologia decolar, o que muda de verdade? Muda a economia da memória. Hoje, manter o passado vivo tem um custo recorrente, tipo um aluguel perpétuo de energia e manutenção. Com o vidro, o custo se concentra quase todo no momento da gravação. A manutenção desaparece. Isso muda a equação do risco para uma empresa, para um governo? Totalmente. Traz previsibilidade. Eles podem garantir que seus registros mais vitais sobrevivam a desastres, crises de energia, com muito mais segurança. Mas, se o custo de manutenção desaparece, a barreira vira o custo inicial para gravar, né? Isso não cria um novo tipo de fosso digital, onde só quem pode pagar para gravar em vidro tem a sua história preservada? Essa é a questão fundamental que a fonte levanta no final. Controlar como os dados são guardados é controlar o custo de lembrar. É decidir por quanto tempo algo existe. E quem pode acessar o passado? Ao mudar a estrutura de custos, você muda quem tem o poder de tomar essa decisão. A tecnologia não é neutra. Quem dominar isso passa a decidir o que pode ser preservado por séculos e o que fica para trás, dependendo da frágil esteira rolante das mídias magnéticas. De repente, a conversa sobre data centers vira uma conversa sobre poder, sobre o controle da narrativa histórica. Precisamente. Governos e grandes corporações ganham algo raro no mundo digital: a sensação de permanência. E, com isso, a capacidade de solidificar a sua versão da história. Resumindo, então, o que a gente viu hoje foi um mergulho na fragilidade do nosso sistema de memória digital. Ele depende desse ciclo infinito e caro de cópias. Isso. Um ciclo para combater a degradação natural das mídias. E a solução proposta, o armazenamento em vidro, quebra esse ciclo oferecendo uma permanência quase absoluta para os dados frios, gravando a informação como uma mudança física no material. Exato. E vimos também as duas grandes estratégias competindo. De um lado, a startup com seu modelo de produto mais ágil, do outro, a gigante com sua visão de plataforma integrada, um jogo mais longo. Ambas apostando que o futuro da memória de longo prazo está escrito literalmente em pedra, ou melhor, em vidro. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. A fonte que a gente analisou termina com uma pergunta sobre o que merece ser salvo. Vamos levar isso um passo adiante, conectando com essa nossa discussão sobre poder. E que decisão seria essa? Se no futuro for possível guardar informações praticamente para sempre, com um custo inicial, mas quase zero de manutenção, uma nova e crucial decisão vai ter que ser tomada.
Quem terá a autoridade para decidir o que será gravado em vidro e o que será deixado para desaparecer nas mídias frágeis do presente? É uma boa pergunta. Quando o obstáculo não for mais o custo de manter, mas o custo de imortalizar, o que vai definir a nossa memória coletiva? E o que vai ser, na prática, apagado da história? Não por um ato de censura, mas simplesmente por não ter sido considerado valioso o suficiente no momento da sua criação para merecer um lugar nessa arca de vida.